Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, dessa vez das ações da Vale 3, pregão desta terça-feira, dia 27 de abril. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest. Aqui abaixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo existente e também todo o conteúdo aí que é gerado na parte de análise e na parte de aprendizado também. Seguindo aqui então para a nossa análise especial, nós temos aí para falar da Vale 3 em diferentes prazos operacionais, que esse é o foco da análise especial, avaliar por meio da análise técnica, que é a minha especialização, mas passando por N prazos, gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, com o objetivo de olhar o cenário desse ativo de longo prazo até o curto prazo para diferentes perfis de investidor. E tentando falar sobre a questão de estar interessante para compra, ficar de fora, quais são os níveis mais interessantes para entrada, enfim. Esse é o objetivo geral da análise. Se ela for útil para você no decorrer dessa análise, deixa o like, joinha, pode ser útil em termos de aprendizado ou em termos de leitura mesmo do cenário gráfico desse ativo. No gráfico anual, nós temos aqui um cenário de subida, uma tendência de alta, ou seja, o ativo tinha que fez isso aqui para cá, e gerou aqui todo um rompimento para cima, ou seja, rompeu aqui essa região que era para gerar ali um topo, reverteu para cima. Se eu olho para cá, daqui para cá a gente tem ali um processo de correção de uns 8 anos, aqui para cá, ou seja, até esse patamar aqui 9 anos, então tivemos aí o 9 e aqui 8 para 9, então a expectativa é que você teria também aqui um processo de subida que pode durar esse prazo aí de tempo. 3, a gente está no 6º ano. O fato é, depois dessa sinalização que teve no ano passado de reversão e força aqui para cima, o foco fica muito mais para a ponta compradora, através principalmente de movimentos de baixa. Num gráfico de mensal, por exemplo, ficaria interessante para entrar comprando pensando no longo prazo. São pontos de entrada, no sentido não é acertar o ponto de entrada, mas reforçar a entrada em cima de movimentos de queda. Você pode até ir comprando gradativamente, vou comprar um pouquinho todo mês de Vale 3, mas no momento que gerar um movimento mais forte de queda, dá para se colocar mais capital aí no papel. No gráfico quadrimestral também tendência de alta, fez aqui um belo pivô de alta. Primeiramente esse movimento de subida rompeu o máximo histórico, então criou-se um cenário para cima na ação e baseado nisso, pegando aqui os números do Fibonacci em cima desse pivô de alta que foi gerado, colocando aqui a projeção alternada, dá para perceber que bateu na primeira projeção e está aqui. Pode ainda voltar para baixo desse patamar, ou seja, dá uma pequena parada ali. A gente tem que olhar para um gráfico semanal, para um gráfico diário, ou até mesmo um gráfico mensal, para ver se tem alguma sinalização para baixo. E ficar atento, sinalização de baixa aumenta a chance de ter alguma correção curto a médio prazo em cima desse papel, corrigindo a tendência de prazo maior. Mas de maneira geral, aqui também cria-se uma expectativa, está dentro de um cenário de subida, considerando todo esse movimento subido, processo de correção também. Aqui a gente tenderia a ter mais 1 a 2 quadrimestres aí, numa expectativa um pouco mais positiva para essa ação, ou seja, correções no mensal, no semanal tendem a trazer oportunidade de entrada em cima da Vale 3. E qual o próximo objetivo da alta em relação a esse papel? Pegando a projeção de alta que está aqui já a 100% desse movimento de subida aqui, a projeção é em cima desse movimento de subida, pega esse movimento de subida, se eu fizer 100% de projeção, todo esse movimento de subida a partir dos 29,92, falando de projeção percentual, projeção aqui eu uso o Fibo logaritmo, tem um Fibo aritmético, né, que eu olho só quanto em reais subiu aqui e projeta a partir dos 29,92. Aqui 234,33 e fazendo a projeção alternada, que é de 61,8%, a primeira projeção, R$ 200,85. Então são os dois níveis aí de projeção. Vai chegar lá? Não dá para saber que vai chegar lá. O que dá para saber é, em termos de objetivamente, né, o que vai ser tomada de decisão, não é comprar e vou ficar aguardando isso aqui, é buscar a oportunidade de entrada enquanto não mudar o cenário de alta do papel, tentar pegar entradas, vai fazendo poucas entradas menores no nível de preço que se encontra, se continuar subindo, e quando tiver um movimento mais claro de queda, buscar níveis de suporte para buscar entrada, para gerar entrada nesse papel pensando num prazo maior.
E aí a gente vai falar disso no gráfico mensal. A ação está dentro de todo um movimento de subida, sem nenhum processo de correção. Gerou até uma sinalização ali de correção, mas já reverteu para cima. Então segue apontando aqui para cima a Vale 3 para gerar algum sinal de correção, perda da mínima desse mês. Então quem está comprado e quer conduzir a operação continuar comprado enquanto não gerar nenhuma sinalização para baixo, a primeira sinalização para baixo seria a perda dos 96,13 a partir do mês de maio. Se oscilar para baixo de 96,13, aumentará a probabilidade de fazer o quê? Ou um movimento de baixa ou um movimento lateral. Pegando todo esse movimento de subida, colocando o Fibonacci para saber níveis de suporte, o mais próximo 67,16. E depois disso tem a média móvel exponencial de 3 períodos. Então teria que correr para um gráfico de menor velocidade como um gráfico semanal para ver outros níveis de suporte antes dessa região aqui em termos de planejar operações de compra. Mas no gráfico mensal, se acontecer, seja nesse ano, seja no, enfim, pensando em prazos maiores, né? Acontecer algum movimento para baixo, sinalização de alta, foco sempre em compra de Vale 3. Ativo bom para se ter na carteira, prazo maior. Prazo maior que eu estou falando aqui é de 1 ano para frente. E principalmente para colocar na carteira quando tiver movimento de queda do preço dessa ação, buscando níveis de suporte, que eu vou citar também no gráfico de menor velocidade, que é o gráfico semanal. A tendência no gráfico semanal, lembrando que a tendência do mensal é de alta, do quadrimestral de alta, do anual de alta. Quando se faz uma entrada aqui pelo gráfico mensal, a ideia é ficar de 3 a 10 meses posicionado. Então por isso que eu menciono a questão da correção, que se tiver uma correção e gerar nova sinalização de alta, a ideia é trabalhar com um stop mais curto e tentar pegar um objetivo mais longo de 3 a 10 meses. Longo no tempo e longo também no preço, para um prazo maior, pelo menos aqui de médio para longo prazo. Agora olhando de curto para médio prazo, que seria o gráfico semanal, ou seja, onde você busca entradas para ficar aqui, por exemplo, entrou comprando 3 a 10 semanas, aqui de novo aí abriu outra sinalização de alta de 3 a 10 semanas, a ação está dentro de uma tendência de alta, sem nenhum sinal de baixa. Para quem está posicionado, fazendo a compra de position trade, no nível que se encontra, o stop ficaria abaixo da mínima da semana passada, localizado aqui em R$ 104,33. E a partir da próxima semana, a primeira semana de maio, colocar o stop abaixo da mínima dessa semana. É uma das formas de conduzir essa operação na ponta compradora da ação. E quem está de fora para buscar uma entrada com melhor relação risco-retorno, dentro do cenário positivo, recuou, se aproximou da região ali dos R$ 99,00, R$ 199,00, topo anterior aqui na casa dos R$ 100,00 basicamente, até o patamar ali de R$ 98,00. Essa faixa de preço é uma faixa interessante que vai coincidir com alguns suportes, e aí sinalização de alta no gráfico semanal reforça a chance de fazer entrada, assim como aconteceu aqui, sinalização de alta, e aqui também uma sinalização de alta pelo gráfico semanal. É interessante que a próxima até se aproxime ainda mais, teste, oscila até para baixo da média para gerar uma melhor relação risco-retorno para a compra. Então para quem está querendo comprar aqui agora, tem um risco um pouco maior de fazer entrada no nível de preço que se encontra, já fez um movimento de subida. Dá para fazer? Se for fazer, coloca um capital um pouco menor, igual eu já falei, para um prazo maior. Porque você tem essa chance justamente de acontecer algum processo de correção e ficar mais interessante de relação risco-retorno, entrar mais abaixo, mais em cima de um nível de suporte. Então, repetindo, região dos R$ 100,00 até R$ 98,00, a faixa de suporte mais relevante. Inclusive onde tem um gap de alta aqui ainda aberto, na faixa dos R$ 98,86. Pelo gráfico diário, a ação segue também em tendência de alta, dentro da tendência de alta, vê que parou, subiu, mais uma sinalização de subida, volta, faz aqui o movimento de subida, está dentro do movimento de subida, 1, 2, 3 candles para quem está comprado no curto prazo, no swing trade, nesse ativo. Como tem essa zona de resistência que está aqui patinando em cima desse patamar, se perder a mínima desse candle aqui a partir do pregão de quarta-feira, é uma das formas de saída da posição comprada, ou seja, gerar um topo no mesmo nível do topo anterior, dando sinal de enfraquecimento da tendência de alta de curto prazo. Mas enquanto isso não acontecer, mantenha a posição comprada tentando pegar algo para cima. Se entrar comprando aqui, enfim, o stop vai ficar um pouco mais mal posicionado, um stop mais próximo, e aí justamente abaixo da mínima do pregão de hoje, a partir do pregão de quarta-feira. E para nova entrada, se ficar aqui assim andando de lado, fazendo correção no tempo e gerando pivô de alta, possibilidade de compra. Caiu aqui, chegou a bater ali na média, mais uma sinalização de alta também abriria a possibilidade de arriscar a operação de compra de swing trade nesse ativo.
A tendência de alta dessa ação de curto prazo só será revertida se houver o quê? O retorno do preço para baixo dessa mínima aqui, que é retornar para baixo dos R$ 104,34. Inclusive no gráfico semanal, a mínima da semana passada está em R$ 104,34, ou seja, o stop que seria de condução de mínima ascendente do gráfico semanal é justamente um fundo ascendente do gráfico diário. Isso simboliza um ponto importante de posicionamento de stop para quem está comprado pensando ali no curto a médio prazo. Quem está mais no swing trade de curtíssimo a curto prazo, tentando pegar 3 a 10 pregões aqui, a partir do terceiro pregão, a partir do quarto pregão, depois já teve 3 pregões dentro da posição do movimento de subida, tem a chance de trabalhar com stop abaixo da mínima do último pregão, nesse caso aqui da mínima do pregão de hoje, a partir de quarta-feira. Então, de maneira geral, temos um ativo bem alinhado para cima, com possibilidade de trazer ainda uma correção dessa forte subida, principalmente visível num gráfico mensal, mas sem nenhum sinal de baixa ainda, nem nenhuma periodicidade tem um sinal de baixa, ativo dentro de uma tendência de alta, mas com possibilidade de fazer conduções de compra para quem está com ela em aberto, ou seja, operações que estão na ponta compradora em aberto, possibilidade de fazer condução do stop da operação, e para quem está querendo buscar compra, seja de curto prazo ou olhando aqui de curto a médio prazo pelo gráfico semanal, é mais interessante ter um processo de correção para abrir essa entrada na ponta compradora na Vale 3. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.